A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, que o Senhor te abençoe mais esse dia de aula, abençoado de Romanos, que Ele possa ministrar na sua vida. Amém, meu irmão? Haja fome no seu coração, haja fome no seu espírito. Esse é o preço, é isso que Deus vê, são com esses que Deus fala. Você possa se posicionar como alguém que vai sentar à mesa com o rei, comer da sua palavra. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10 de Romanos, continuando a falar desse bloco, do capítulo 9, 10 e 11, que fala a respeito da eleição e da predestinação. Abra sua Bíblia no capítulo 10, vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar. Pai, nós clamamos ao Senhor. Renova, ó Deus, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa disposição, ó Deus, para ouvirmos e compartilharmos a Tua palavra. Quebramos, ó Deus, toda seta maligna na vida dos nossos irmãos, nesta aula, todo cansaço, toda indisposição do corpo, toda indiferença. Em nome de Jesus, nós levamos a nossa mente cativa, ó Deus, a obediência da Tua palavra. Proibimos toda distração, toda resistência, todo impedimento. E te pedimos, dá-nos da Tua graça, dá-nos da Tua clareza, da Tua unção, da Tua ousadia, ó Deus, para falarmos da parte do Senhor e edificarmos a Tua igreja. Ó Deus, é o meu clamor ao Senhor, ajuda-nos, ó Espírito Santo. Faz nesta aula Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, nós estamos então entrando hoje no capítulo 10. E o capítulo 10,
ele trata sobre os judeus rejeitarem a justiça de Deus, não é? Este capítulo nos mostra, então, o trágico erro de Israel e proclama o grande perigo de rejeitar a justificação que vem de Deus pela fé. Então, o primeiro ponto que Paulo vai colocar aqui é sobre a ignorância de Israel e a justiça de Deus, que vai do verso 1 até o 4. Então, mais uma vez, Paulo expressa o seu desejo para que o povo judeu fosse salvo. Então, você vê que esse é sempre o coração de Paulo. O coração de Paulo nunca é de condenação, mas sempre é de salvação. Sempre é um coração de amor, sempre querendo ver o seu povo alcançado. E ele coloca, mais uma vez, ele expressa esse desejo do coração dele. O fato de Paulo desejar e orar pela salvação de seu povo apenas nos mostra que ele não tinha, como eu disse, aquela postura passiva diante da soberania de Deus. Isso é um ponto importante que nós temos que tratar. Então, ainda que a doutrina da eleição esteja clara no capítulo 9, que nós vimos na última aula, a palavra não nos autoriza a deixarmos de suplicar a Deus pela salvação das almas. Que coisa! Porque daí cai no outro extremo. Então tem gente que fala, então tá bom, se está todo mundo eleito, ou pelo menos os que vão ser salvos já estão predestinados, e a vontade de Deus não pode ser frustrada, então para que eu vou orar, pastor? E aí cai num desequilíbrio da palavra de Deus. Olhando o capítulo 9, e algumas igrejas, algumas denominações são assim, eles não oram, não jejuam, porque eles creem tanto na eleição e na predestinação, mas são desequilibrados. Então eles cruzam os braços e falam, não precisamos fazer mais nada. Mas isso é um engano, porque você vê que Paulo coloca claramente a doutrina da eleição e da predestinação no capítulo 9, mas ele começa o capítulo 10 intercedendo para o povo ser salvo. Falou, mas Paulo, se é eleição e predestinação, para que orar? Bem, aí é que está, mais uma vez, o homem na sua arrogância, de novo querendo discutir com Deus e chegar às conclusões. Quantas vezes Jesus mandou orar por todas as pessoas, orar sem cessar, orar todo o tempo, clamar ao Espírito, interceder pelas pessoas para que elas sejam alcançadas. Mas pastor, não é Deus que salva? Mas preste atenção, na sua soberania, Deus escolheu usar o homem. Na sua soberania, Deus vai salvar aqueles que estão eleitos e escolhidos. Mas para ele salvar, ele não vai fazer isso num passe de mágica. Ele escolheu na sua soberania usar a intercessão do homem para legalmente no mundo espiritual dar forças aos seus anjos para fazer cumprir as suas ordens contra os demônios que estão prendendo os eleitos de Deus, para que solte a vida deles, sejam trazidos a Deus e sejam salvos. Pastor, mas por que tem que ser assim? Pergunta para Deus o dia que você chegar lá, meu irmão, porque não está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia fala que nós temos que orar apesar da eleição. Então, você fala, pois é, pastor, mas como é que fica isso? Então, entendo. Alguém chega para mim e fala, pastor, eu estou tão... depois dessa aula eu fiquei em crise, agora eu estou incomodado, porque eu não sei se meu pai é salvo, se a minha mãe é salva, misericórdia, pastor, eu estou ruim. Meu amado, eu sempre respondo, só de você estar incomodado pela salvação do seu pai e da sua mãe, já é um sinal de que são eleitos de Deus, que quer salvar. Pastor, por quê? Então como é que eu vou orar se eu não sei se uma pessoa é salva ou não? Porque o que adianta eu orar, eleito ou não? O que adianta eu orar por alguém se ele não for eleito? Meu irmão, só de você já está com o encargo de orar por alguém, já é o Espírito Santo movendo em você, porque ele quer salvar aquela pessoa. Porque até a vontade de orar por alguém, de interceder, já vem do Espírito Santo, porque é ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então se você quis orar, é porque ele já moveu e ele quer salvar. Então fique em paz. Nós não sabemos, e como nós não sabemos, nós oramos por todo mundo. E eu creio que ao orar pelas pessoas que Deus coloca no nosso coração, já é uma prova de que ele quer fazer na vida daquela pessoa. E é isso que nós temos que nos aquietar e responder. Então Paulo começa colocando isso, que ele tem uma súplica, ele tem um clamor,
e que nós não podemos ser passivos diante da predestinação. Aí ele coloca então o ponto aqui, o zelo dos judeus. Paulo diz que eles eram zelosos de Deus, mas eles não tinham o quê? Entendimento, mostrando que a sinceridade só não é suficiente, que nós podemos estar sinceramente errados. Existem muitas pessoas que sinceramente vão para o inferno, porque realmente eles não acreditaram, né? Porque, ou seja, eles acreditaram numa mentira, num erro, e honestidade não é suficiente. Por exemplo, suponhamos que você está aí com dor de cabeça, e aí você pega um remédio para dor de barriga, e vamos mudar, vamos dizer que você está o quê? Você está com dor na onde? Você está com dor no peito, e toma remédio para o fígado, mas você está achando, sinceramente, você leu lá na bula, você pegou a caixinha lá, e honestamente você acredita que é para o fígado. Eu te pergunto, você tomou o remédio, sinceramente, achando que era para o fígado, mas ele era para o estômago, era para o peito. Vai resolver? Não. Você tomou um remédio, sinceramente enganado, e não vai adiantar. Então, sinceridade somente não adianta. Os judeus eram sinceros, mas eles estavam debaixo de um engano. Zelo, sem conhecimento, compromisso, sem reflexão, ou entusiasmo, sem entendimento, é só fanatismo. Não produz nada, não muda a vida de ninguém, não altera o curso de ninguém. Ou seja, eles conheciam a Deus, mas eles não tinham um conhecimento correto de Deus, completo de Deus. Por isso, seu zelo não era aceito diante de Deus. Tem muita gente que tem o título de pastor, que tem um título de padre, de líder, e que não é salvo. Porque, honestamente, estudaram, fizeram um seminário, tem lá um diploma na parede, mas um diploma na parede não resolve a vida de ninguém. Se não nascer de novo, não tem diploma, não tem título, não tem seminário que possa fazer nada por ninguém. Porque tem gente que faz isso por soberba, tem gente que faz isso, ele tem curiosidade, ele quer conhecer mais da Bíblia, ele quer ter um diploma de teólogo. Ele vai ter e vai para o inferno com o diploma de teologia dele. Não porque Deus não queira, mas porque a sinceridade dele não foi suficiente para buscar a Deus. Ele queria buscar conhecimento sobre Deus, mas não queria buscar a Deus de verdade. E Deus não se explica, Deus se experimenta. Então não adianta ser sincero em querer conhecer sobre Deus, mas não querer conhecer a Deus sinceramente. Não vai resolver, não vai mudar a vida de ninguém. E é isso que Paulo está colocando aqui. No verso 3, nós vemos a falha desse zelo. Qual que é o problema? Israel era ignorante da justiça de Deus. Eles ignoravam o método de Deus de justificação e não sabiam que poderiam ser aceitáveis diante de Deus. Israel achava que o jeito de Deus justificar era cumprindo a lei. Mas, na verdade, o que eles não sabiam é que homem nenhum pode cumprir a lei. Não tem esse homem. Israel tentou estabelecer a sua própria justiça por meio de quê? De rituais, de cerimônias, por meio da lei, por meio das obras. Israel rejeitou se submeter à justiça de Deus, que é Cristo. Eles recusaram aceitar Jesus como a justiça de Deus e quiseram impor a maneira deles de entrar no céu. Dizendo, nós vamos guardar as leis, vamos guardar as ordenanças, vamos fazer as obras, vamos guardar as cerimônias, então Deus vai nos aceitar. Mas Deus falou, não é esse o caminho, não é assim que eu salvo. E ao rejeitarem a maneira de Deus, foi que eles perderam a salvação. Não é assim que acontece hoje? Você pega pessoas que querem entrar no céu, por exemplo, fazendo caridade. Então tem muitas religiões, o espiritismo mesmo faz muita caridade. E ele acha que fazer caridade, dar comida para os pobres, dar roupa para os pobres, vai comprar um espaço no céu, mas o céu não está à venda. Ninguém pode ir para o céu porque fez caridade. Porque se alguém foi para o céu porque fez caridade, Jesus morreu em vão na cruz. Perdeu o sentido, perdeu o valor. E aí
anulou-se o método de Deus salvar, que é Cristo, é a justiça dele. Outros querem ir para o céu pagando penitência, como alguns católicos, talvez até crentes também, e vai a pé até a Trindade, até Aparecida, e faz romaria, e faz não sei o quê, tudo para tentar galgar uma oportunidade de salvação. Mas isso é ignorância. E essa honestidade não é suficiente, porque não tem salvação aí. A salvação, o meio de Deus salvar é único, é Cristo, é a justiça de Deus ou não é nada. Porque caso contrário é anulada a cruz. E é isso que os judeus também não entenderam, que muitos religiosos não entendem, né? E que ficam tentando alcançar a salvação, mas jamais podem alcançá-la, porque Deus não faz dessa maneira. Eles têm que compreender isso. E essa é a maneira, e esse foi o problema deles. Então a Bíblia coloca que o fim da lei é Cristo, né? O fim da lei, Cristo é o fim da lei. A justiça de Deus, ela é Cristo, diz a Bíblia. O homem não precisa mais trabalhar, o homem não precisa mais se esforçar para ser aceitável diante de Deus. É isso que a palavra do Senhor coloca. Não precisa mais viver debaixo da escravidão do pecado e nem sob a pressão da culpa, da vergonha e da condenação. Não há necessidade mais disso, não precisa mais carregar o fardo de falhar e se sentir rejeitado, separado de Deus, porque a provisão de Deus, que é Cristo, já foi dada. Está lá. A única obra que hoje Deus existe é crer, é que nós creamos naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando eu creio, essa obra está realizada, porque a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei. Então ele é a justiça para todo aquele que crê. Ele é a única maneira de entrar no céu, não há outra. Então isso significa pelo menos 3 coisas. Dizer isso significa 3 coisas pelo menos. Primeiro, Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque ele é o cumprimento da lei. Cristo cumpriu toda a lei. Ele concluiu essa etapa. Não que a lei deixou de existir, mas ela foi cumprida nele. Tinha que cumprir a lei? Tinha, mas ele cumpriu. Segundo, Cristo é o fim da lei porque ele a cumpriu perfeitamente. E assim ele mesmo agora é a nossa lei, o nosso padrão, não é? E o caminho de como agradar a Deus. Então, ele cumpriu a lei, a exigência da lei, ele se tornou o nosso padrão agora, né, na nossa vida, e Cristo é o fim da lei, porque a finalidade da lei era revelar o Pai. E agora a Bíblia fala que quem vê a Cristo vê o Pai. Então ele cumpriu todas as questões a respeito da lei. Tinha que cumprir a lei, tinha que se tornar o padrão da lei e tinha que mostrar o Pai. Cristo vem e cumpre todas essas coisas. E aquilo que eu expliquei nas outras aulas passadas, uma vez que eu estou incluído nele, todas essas coisas estão resolvidas na minha vida. Então a justiça de Deus foi satisfeita. Por isso que Jesus sempre foi o ponto de salvação. Ele estava aqui no meio, ó. Antes as pessoas eram salvas por acreditar que o Messias viria. E isso era a salvação. Hoje nós somos salvos por crer que ele veio e a obra foi feita. Então ele sempre foi o ponto de salvação. E uma vez que a obra dele é aceita, então também nós somos aceitos e cumprimos as exigências de Deus. Segundo, caminhos alternativos de justiça. Os versos 5 e 6, então, são um contraste entre a justiça que vem da lei e a justiça que vem da fé, que foi aqui o problema dos judeus. Qual que é a justiça que vem da lei? Vamos ver. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que aquele que pratica a justiça decorrente da lei tem que viver por ela. E aquele que busca a justiça da lei tem que cumprir a lei. Então está aqui o problema. Se você acha que para ser salvo você tem que merecer, você tem que ser uma pessoa correta, então deixa eu te falar, não adianta ser mais ou menos correto. Ou você cumpre cabalmente a lei, ou você não pode entrar. Você não pode cumprir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus ela tem que ser plena, perfeita e não pode falhar uma vírgula. O problema é que Deus hoje olha a intenção do seu coração.
E se você for minimamente honesto, você sabe que todo dia você peca lá dentro do seu coração, com egoísmo, com ira, com motivações erradas, com cobiça, né, com desejos e apetites sexuais, tentações, porque está encerrado na sua carne. E a Bíblia mesmo diz que se você diz que não peca, você é mentiroso, aí já pecou de novo. Quer dizer, não há salvação por aí. Porque para você ser salvo por esse caminho, você teria que cumprir toda a lei de Deus. Perfeita. E você não pode, homem nenhum pode. Então o princípio aqui é muito simples. Ó. Eu não preciso cometer muitos assassinatos para ser um assassino. Basta cometer um, é ou não é? Se alguém matou um, ele já é um assassino. E também não precisa cometer um monte de pecado para ser pecador. Um pecadinho que você cometeu já se tornou pecador. Essa é que é a verdade. Já está condenado. Então, dessa forma, somente pode ser considerado justo se alguém cumprir toda a lei. A justiça que procede da lei, ela exige um cumprimento completo e perfeito de toda a lei, de cada um dos seus detalhes. Se falhar em um ponto, acabou tudo. Qual é o homem que pode cumprir isso? Ninguém. Não existe esse homem. Só Jesus. Então esse caminho é um caminho furado. É o caminho que os judeus escolheram. Isso é arrogância. Isso é orgulho. Isso é achar que pode. Então o Senhor oferece o caminho correto, que é o quê? É a justificação, a justiça que vem pela fé. A justiça da fé, ela tem um padrão diferente da justiça da lei. Primeiro, ela não é inacessível como a justiça que procede da lei, mas ela está perto e ela é acessível. Esse é o primeiro ponto, que difere do caminho da salvação pelo cumprimento da lei. Então, aquele que crê, ele não tem que perguntar no seu coração, mas quem subirá ao céu? Como Paulo coloca. Quem subirá ao céu para trazer Cristo para baixo? Ou quem vai descer até o inferno para ressuscitar Cristo dos mortos? Essas perguntas, elas são absurdas, diz Paulo. Ninguém vai subir lá no céu para trazer Jesus, ninguém vai descer lá no inferno para fazer ele subir. Não faz sentido isso. Nós não precisamos escalar o céu e nem descer do abismo para buscar a Cristo, porque ele já veio. Ele morreu e ressuscitou e está acessível a nós, se você crê. Não é mais uma questão de eu fazer coisa alguma. E é essa graça que dá um nó na cabeça do judeu e de muitas pessoas, porque ele não consegue compreender como que ele não precisa fazer nada. Por quê? Porque tudo na vida eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que estudar para ter um bom emprego, eu tenho que ser o melhor aluno para ter uma boa classificação, para passar num concurso, eu tenho que ser o melhor funcionário para ganhar mais. E agora se para essas coisas mínimas, terrenas, exige um esforço de mim, como que eu não tenho que fazer nada para merecer a minha salvação? E até mesmo o galardão, eu tenho que depender de obras, mas essa obra só serve se for feita na dependência do Espírito. Isso significa então que não fui eu que fiz, eu só crio, o Espírito fez através de mim e ainda me galardoou. Eu não consigo entender. Pois é, porque a sua mente está presa na lei. E você até agora ainda não entendeu a graça de Deus. Nós não damos conta de explicar esse amor. É muita graça. No verso 8, Paulo troca Cristo pela palavra, né? O nome palavra. E diz que a palavra está perto de ti, no teu coração. Basta crer. Não pode ser nada mais acessível e simples do que isso. A salvação que vem pela fé é tão simples, é tão acessível. Paulo usa aqui o termo palavra de maneira permutável com Cristo, até porque Cristo e a sua palavra são um. A Bíblia fala que ele é o verbo de Deus que se fez carne, né? Indicando que essa palavra é, sem dúvida, a própria pessoa de Jesus. O Cristo ressurreto é a sua palavra viva. Você não pode dizer que ama Jesus e não ama a palavra de Deus, porque eles são um. E Paulo coloca isso. Então, vem o terceiro ponto. Como receber a justiça que vem pela fé? Todo homem precisa de justificação e salvação. Isso está disponível no coração e nos lábios de cada homem. A Bíblia fala que o homem tem que fazer
3 coisas apenas para ser salvo. 3 coisas. Fico vendo como a palavra de Deus é tremenda. Se você lembrar lá desde o começo das primeiras aulas, Paulo vem costurando, não é? Ele vem mostrando a condenação sobre todo mundo, toda a raça humana, pega todo mundo, aí depois ele apresenta a graça de Deus, ele abre o parênteses para explicar a eleição e a predestinação, e aqui dentro dela coloca os caminhos alternativos e mostra o caminho da salvação. E depois na prática ainda ensina o que tem que ser feito para realmente ter acesso a essa porta que está aberta diante de Deus. E ele coloca essas 3 coisas para ser contado justo e aceitável diante de Deus. Ele fala que tem que confessar com a boca que Jesus é o Senhor, tem que crer no coração que Deus ressuscitou entre os mortos e invocar o nome do Senhor. Se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou entre os mortos, se com a tua boca confessares a Jesus e no seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque todo aquele que invocar o seu nome não será confundido. Então ele coloca essas 3 coisas, que é o caminho da salvação. Ou seja, a promessa de Deus, ela é inconfundível. A Bíblia fala no verso 11 que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crê no Senhor, não será confundido. E isso significa que nós podemos ter a certeza da salvação se nós cumprirmos essa simples condição de Deus. Eu sei que tem gente que fala, pastor, mas a minha mãe, meu irmão, ele confessou, mas eu não vejo o fruto de mudança. Pois é, ninguém pode medir o coração de ninguém. A Bíblia fala que eu tenho que crer no meu coração, confessar com a minha boca e invocar a Jesus genuinamente. Se alguém faz isso de todo o coração, Deus não pode negar, porque Ele colocou a condição, Ele vai salvar. Agora, nós não conhecemos as motivações do coração do homem. Às vezes as pessoas fazem, mas não fazem honestamente. Não fazem com o coração correto, não fazem genuinamente. E além disso, o verso 12 coloca que não há favoritismo, tá bom? A promessa é para todos, tanto judeus como gentios. Você vê que a porta está aberta para todo mundo. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus colocou esse padrão, o invocar, o chamar. Por isso que é difícil você dizer, eu não tenho dúvida, meu irmão, nós vamos ter muita surpresa no céu, sabia? Tem muita gente que vai estar lá, que você vai se assustar. Que você garantiu que estava no inferno. E pasme, tem muita gente que você achou que ia estar no céu e que não vai estar lá. Porque nós não conhecemos o coração do homem. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. É verdade. Mas quem é que sabe o que aconteceu na hora da morte? Pode ser que alguém foi uma pessoa terrível durante toda a sua existência, que até criticou, zombou dos crentes, perseguiu, mas na hora da morte, lembrou das vezes que alguém pregou para ele, se arrependeu ali um minuto que ele teve antes de morrer, 30 segundos que ele teve antes de morrer num acidente, e talvez gritou por Deus. Tenho certeza que muitas pessoas na hora da morte, do desespero, ele grita, ele clama. E Deus, meu irmão, ele precisa de menos que o tempo de você apertar o interruptor para acender a luz, para salvar alguém. Ele é muito mais rápido que a luz. A luz, aliás, é a criação dele. Sabe, naquele momento de desespero ali, a pessoa gritou, a pessoa clamou e Jesus salvou. Eu não sei quem foi salvo, quem não foi, porque eu não sei o que acontece nos instantes finais da morte. Pode ser que muitas pessoas tiveram oportunidade, eu não tenho dúvida disso. E aí é por isso que Paulo continua falando a situação, né? O verso 12, ele diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. E nós não invocamos apenas para receber a salvação, mas para recebermos do poder e da graça do Senhor. O que é invocar? Significa chamar pelo nome em alta voz. Então, embora eu possa orar em silêncio, eu só posso invocar em voz alta. Tem gente que fala, por que tem que orar alto? Deus não é surdo. Presta atenção, não é uma questão de orar alto. É que o invocar implica em orar alto porque demonstra um clamor do coração, um desespero do coração. É apenas uma demonstração exterior do desespero e do clamor que tem dentro de você.
uma necessidade. Por que que quando um filho seu sofre acidente, você grita? Você gritar, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Mas você sai gritando na rua, ai meu Deus, meu filho. Por quê? Porque você está desesperada. E aí, por que que o desespero por Deus também não pode ser demonstrado com uma oração em voz alta, um invocar em voz alta? Entende? É a demonstração interior. Para de ser religioso, para de ficar criticando. Apenas faça o que a Bíblia manda. Esse aqui é importante. O Senhor Jesus é tudo que nós necessitamos. E podemos desfrutar dessas riquezas todas ao invocarmos Ele. Mas aí, Paulo coloca então a necessidade do evangelismo. Porque entra uma situação, a fim de demonstrar essa necessidade do evangelismo, Paulo coloca aqui 4 perguntas, não é? Consecutivas. Ele diz aqui no verso 13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele conclui perguntando. Primeiro, ele fala o seguinte, bem, tem que invocar para ser salvo. Mas como que eles vão invocar em quem eles não creram? Não tem jeito. Segunda pergunta óbvia. Como que eles vão crer? Crer no quê? Se eles nada ouviram. Não tem jeito de crer se não ouviu. E como? Terceiro. E como vão ouvir se não tiver ninguém para pregar? E quarto. E como que alguém vai pregar se não for enviado? Então ele coloca 4 argumentos aqui fundamentais, chaves para o evangelismo. É Paulo colocando aqui. Olha, se para ser salvo tem que invocar, como que eles vão invocar se eles não creram? E como que eles vão crer se não ouviram? E como vão ouvir se alguém não pregar? Então ele está colocando aqui que nós precisamos pregar. É aquilo que eu falei. Eu não sei o que acontece na hora da morte, por isso eu prego. Sabe por que eu prego? Porque na hora pode ser que a pessoa não quis. Não aceitou receber, não estava pronta para receber, não estava madura para ser colhida, mas a semente ficou ali dentro. E a palavra de Deus ministrada, ela não volta vazia. Em algum momento ela vai produzir aquilo para o qual ela apraz. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Na hora da morte, o desespero bate, e eu creio que o Espírito Santo vem e lembra a pessoa de tudo que alguém pregou para ela. E naquele momento de morrer, ela lembra que alguém pregou e ela clama. Eu já vi testemunhos de pessoas que foram livradas da morte, porque na hora da morte, lembraram de alguém que pregou e gritaram, Jesus, me salva! E o Senhor veio e não só salvou, como livrou da morte. E aquela palavra valeu. Por isso nós temos que pregar. Prega a palavra, diz a Bíblia, insta, quer seja oportuno, quer não. Quer queiram te ouvir, quer não. Fala, porque pode ser que na hora H vão lembrar. E no desespero vão clamar. E é nessa hora que Deus vai salvar. Então o argumento de Paulo pode ser colocado da seguinte maneira. Cristo envia os pregadores pregam, as pessoas ouvem, aqueles que ouvem creem, aqueles que creem invocam, e aqueles que invocam são salvos. Então, cada estágio aqui, ele é vital para o próximo. E é por isso que ao pregar, nós temos que seguir essa situação. E é por isso que cada um de nós temos que nos dispor para pregar, porque ao pregar, alguém vai ouvir, ao ouvir, alguém vai crer, e ao crer, ele vai invocar, e ao invocar, ele será salvo. Domingo, me lembro, alguém me convidou para orar por uma pessoa que estava nos visitando, ele não era crente, mas estava com câncer. E ele falou, vamos orar por essa pessoa, ele está com câncer, está nos visitando. Eu nunca gosto de ir orando assim de cara, porque eu acho que é sempre uma oportunidade, a pessoa está quebrantada, e é uma oportunidade de pregar o evangelho para ela. Então, primeiro eu preguei, falei para ele se ele tinha consciência de que nós sofremos doença, morte, tudo por causa da consequência do pecado, e que ele era um pecador, se ele reconhecia que ele precisava de Deus. E ele reconheceu, falou, não, eu reconheço e tal. Aí eu falei, pois é, mas Jesus falou que se você se arrepender e tal, você pode ser salvo. Se você confessar e invocar o nome dele, ele vem para alcançar a sua vida.
E eu falei ali do amor de Deus para ele. Falei, então nós vamos orar. Antes de Deus curar você, Ele quer te salvar. Vamos orar, vamos invocar o nome dEle. Depois nós vamos ministrar a cura na sua vida. E eu comecei a orar por ele. E ele começou ele ouviu, ele creu e ele começou a invocar. E foi tão precioso que na hora que nós paramos de orar, eu e o irmão que tinha me convidado ele, a mim para orar por ele, ele olhou para mim e aí agarrou em mim assim, começou a chorar em prantos, porque claramente eu vi o Espírito Santo vir na vida dele. E daí ministramos a cura, né? Estamos crendo por um milagre na vida dele. Mas nós precisamos de pregar, nós precisamos de crer. Outro dia eu estava numa loja de roupa pagando uma conta, e aí a vendedora estava me atendendo, e aí talvez por causa do rádio, que em Goiânia muita gente nos conhece, entrou um irmão, Pai do Senhor, pastor, entrou outro, Pai do Senhor, e a vendedora lhe perguntou, o senhor é de que igreja? E conversamos ali, ela era crente também, e a moça do caixa ouvindo, mas a moça do caixa não era crente, mas ela estava, você vê, Deus estava trabalhando na vida dela. E aí ela pegou e entrou no meio da conversa, não estava nem falando com ela. Ela falou, qual que é a igreja do senhor? Eu falei, ela falou, porque eu não sou crente, ela falou. Mas eu estou procurando alguma coisa, eu e o meu marido. E ali eu tive a oportunidade de falar, convidar ela, os irmãos foram atrás. Domingo estava aqui na igreja, ainda trouxe outro casal, está envolvidíssima, né? Certamente já se entregou ao Senhor. Você vê, precisamos de falar, nós não sabemos. Deus está trabalhando no coração das pessoas. E ao fazer isso a gente vai perceber, né? Então, avançando no verso 17, nós temos a explicação adicional aqui que a fé vem pelo ouvir. Se Jesus é o verbo de Deus, esse verbo de Deus que está em nós precisa ser liberado. Como? Pela palavra. O verso 8 diz que a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Uma vez que o verbo de Deus é liberado na palavra, se ele é recebido por um coração aberto, essa palavra vai gerar fé no coração da pessoa que ouve. Esse é o caminho, essa é a maneira que Deus salva. Não adianta você ser um crente maravilhoso, de um caráter excepcional, irrepreensível, mas você não prega. Porque é a palavra do coração ministrada é que tem o poder de salvar alguém. A Bíblia fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Mas como que eles o receberam? Recebendo a palavra. É isso que Paulo está colocando. Então eu tenho que pregar. Não adianta tem gente que fala, não, o mais importante é a minha vida falar. A minha vida fala mais que as minhas palavras. Olha, é óbvio que ter um testemunho é chave. É óbvio que ter um testemunho é fundamental. Mas não adianta nada ter um testemunho se você não prega. Mas eu tenho vergonha. Se você tem vergonha de falar a verdade, Deus vai ter vergonha de você. Você tem que vencer isso. Você tem que encarar essa situação. Não adianta nada você ficar pensando dessa maneira. Você tem que avançar. 4. As razões da incredulidade de Israel. Paulo coloca aqui as razões da incredulidade deles. Os capítulos 9 até o 11, né? Como eu falei, se relacionam a Israel. E a questão que deixa Paulo perplexo é exatamente essa. Por que os judeus não se converteram? Ele está perplexo diante dessa situação. Por que eles não se convertem? Ele apresenta, no verso 18, 2 respostas que mostram por que os judeus, apesar de tudo isso que ele coloca, ainda assim não se converteram. Primeiro, será que é porque eles não ouviram? Uma pergunta justa. Paulo está dizendo, será que os judeus não se converteram porque eles não ouviram o que Deus tinha para falar? Mas olha o que ele responde aqui no verso 18. Será que Israel não ouviu? Já que a fé vem pelo ouvir. Se eles não tiveram ouvido, não poderão crer. Mas a resposta é clara. Por toda a terra se fez ouvir a voz de Deus. Isso não vale só para os judeus. Às vezes as pessoas pensam que Deus é injusto. Não. Por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, seja pela criação, seja pelos atos de Deus, seja pela pregação. De alguma maneira, todo homem vai ter acesso. De alguma maneira, todo homem vai saber que Deus existe e vai ter uma oportunidade. Então, não foi porque eles não ouviram.
Porque estava lá, patente. Tudo que nós falamos, toda a lei, o próprio Messias, o próprio Jesus, a pregação dos apóstolos. Então não tinha desculpa, porque eles ouviram, eles tiveram a oportunidade. Ao ouvir o Evangelho, as pessoas se tornam indesculpáveis diante de Deus, porque tiveram a oportunidade. Mas muitas vezes, na sua arrogância, não creram. Mas é por isso que nós temos que orar para Deus quebrantar, para Deus tirar a arrogância, para Deus tirar o orgulho, para que as pessoas venham necessitar do Senhor. Segunda coisa que ele coloca, será então que é porque eles não entenderam? Eles ouviram, mas não entenderam? Essa poderia ser uma outra possibilidade. Pode ser que eles ouviram, mas não entenderam. E a resposta de Paulo é que se há um povo sem entendimento, esse povo não são os judeus, e sim os gentios. A Bíblia é clara. Então, ele conclui no verso 21 que a causa da não conversão de Israel é simplesmente o que? Coração endurecido e rebelde. Eles ouviram sim e eles entenderam sim, mas eles não se humilharam para receber. Porque receber Jesus, aceitar se converter, ser crente, exige humildade. Porque exige reconhecer que é pecador. Não foi isso que Jesus falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para quem reconhece que é doente, que é pecador, que precisa de mim. Mas o religioso, o judeu, o arrogante, o estudioso, o intelectual, o doutor, ele acha que ele é bom demais para ir lá se misturar no meio da ralé, para ir lá se colocar na posição de alguém que é pecador, que apronta, que é pobre, que é ignorante. Não é isso que as pessoas falam? Que evangelho é coisa de crente, porque pessoa fraca. O arrogante não tem como. Então, a Bíblia fala que os judeus entenderam sim, eles eram o povo de Deus, eles tinham a lei, eles tinham a palavra, mas na sua arrogância acharam que podiam trilhar outro caminho, acharam que podiam receber. E vou ser honesto com você, meu irmão, isso continua valendo, depois que você nasce de novo, não muda. Alguém disse uma coisa que eu fico pensando que talvez seja realmente verdade. Se você não é capaz de aprender com todos, você não é capaz de aprender com ninguém. Porque todo mundo, até mesmo uma criança, pode nos ensinar. Aliás, o próprio Jesus disse que se nós não formos como criança em certos aspectos, nós não podemos entrar no reino. Então, da mesma maneira que eu sou salvo porque eu me humilho, reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu preciso de Deus, e é dessa maneira que eu posso receber o Evangelho, crer, invocar, caso contrário eu não sou salvo, da mesma maneira é que eu continuo recebendo de Deus, reconhecendo que eu preciso aprender com qualquer irmão que Deus colocar do meu lado. O mais simples pode me ensinar, e nunca pensar de mim além do que convém, mas me humilhar sabendo que todo o tempo, da mesma maneira que eu fui salvo, é a maneira que Deus vai trazer a revelação, é a maneira que Deus vai trazer o crescimento na minha vida. E nunca se esqueça, muitas vezes, Deus manda o que eu preciso, o que você precisa, na embalagem que você não gosta. Jesus era tudo que os judeus precisavam, mas Deus mandou na embalagem que eles não gostaram. Eles queriam um rei que descesse voando do céu ou cavalgando num cavalo branco para fazer uma revolução. Ele manda ele num jumentinho, nasce numa estrebaria de um povo simples, de uma cidade humilde, desconsiderada, e se torna uma pedra de tropeço. Quantas vezes Deus também quer te abençoar, mas coloca um irmãozinho que fala errado, coloca alguém que aos seus padrões não dá para receber dele. E aí você está impedido de receber o melhor de Deus. Que nesses dias o Senhor possa trazer luz no nosso coração. E que nós não venhamos a cair no engano que Israel caiu, achando que agora nós somos os tais.
No outro capítulo nós vamos perceber isso, que nós só fomos salvos porque eles rejeitaram. E eles que eram o galho original, foi removido para nós sermos colocados. Mas não ficamos pensando agora que somos os melhores do que aqueles que ainda não aceitaram. Porque se Deus disciplinou eles, que era o povo dele, vai disciplinar a gente também. E nós temos que manter um coração simples, um coração humilde, para continuar recebendo da parte de Deus. Que nesses dias você possa ter essa fome, você possa ter esse clamor da parte de Deus. E essa humildade, se achegar a Ele, humildade, reconhecendo que eu não sei tudo, que eu não conheço, aliás, que eu sei pouco, que eu preciso de Deus e receber da parte dEle aqueles que Ele tem me enviado. Deus te abençoe, fique na graça do Senhor e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Amém.